Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje vamos falar sobre um tema sempre atual, direito do trabalho. E a entrevistada é a nossa sempre convidada, a doutora Raide Sampaio. Seja bem-vinda, doutora Raide. Obrigada. Mais uma vez aqui, vamos tirar muitas dúvidas. Obrigada. Boa noite. E lembrando a você de casa que nós estamos ao vivo, faça a pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Estou aguardando aqui, vocês fazem a pergunta e a gente responde com o especialista. E eu queria falar um tema da semana aqui, um tema, na verdade, que está causando bastante polêmica, que é, ou que seja, os médicos cubanos. A grande questão que se coloca, doutora Raide, é escravo ou não, na sua opinião, do seu ponto de vista da legislação brasileira. Eles são trabalhadores livres iguais aos trabalhadores brasileiros, que podem mudar de emprego, podem circular livremente pelas ruas, dispõem de todo o seu salário, todos os benefícios, ou foram reduzidos, como alguns estão dizendo, de forma muito objetiva, à condição análoga de escravo. Com a senhora, por favor. Ok. Boa noite a todos. A questão dos médicos cubanos é que, efetivamente, houve um convênio entre o Brasil, né, e Cuba. E, nesse sentido, vieram os médicos cubanos para apoiar a saúde pública brasileira. O que acontece, infelizmente, é que esses médicos vieram, como você mesmo disse, na condição praticamente de escravos, porque eles têm que dividir o salário deles, na verdade, eles recebem um valor mínimo aqui. Dividir, a gente geralmente fala a metade. Não chega nem a ser a metade, na verdade, né? Eles têm que dividir o que eles... grande parte do que eles receberiam aqui é encaminhado para Cuba, ou seja, eles não recebem quase nada aqui. Eles recebem $400 aqui. E mal dá para se manter, na verdade. Por isso que nós estamos vendo no noticiário que um já foi para os Estados Unidos, a outra médica está, inclusive, pedindo indenização para o Brasil. R$146 mil a ação trabalhista dela. Então. A senhora aceitaria ser advogada do médico cubano? Desde que não fosse para os Estados Unidos, né? Porque eu preciso da presença dele na audiência. Mas estando aqui, a senhora aceitaria? Sim, com certeza. Agora, vou analisar esse negócio do médico cubano, porque é algo que tem me chamado um pouco a atenção. Primeiro lugar, a primeira pergunta aí, segundo, porque a primeira já foi a anterior. A primeira pergunta pode conviver dois sistemas jurídicos lado a lado no Brasil? Quero dizer, a desculpa oficial do governo, ou a justificativa, se quiser assim chamar, dos escravos chamados cubanos, médicos cubanos, a justificativa estaria no fato que é um regime especial de Cuba. Então, pode haver um regime especial para o trabalhador americano, para o cubano, para o boliviano, peruano e para o brasileiro? Veja bem, se eles estão trabalhando aqui pela legislação pátria, a brasileira, eles estão sujeitos à legislação do Brasil. O trabalho é executado aqui no Brasil. Por isso, a razão da ação trabalhista, inclusive da moça. E eu acredito que ela deva ganhar, sim. O problema é que envolve a União, então é um pouco mais complicada essa situação. Mas, de qualquer forma, eles tendo que dividir ou pagar grande parte do dinheiro encaminhado para Cuba, eles não estão tendo casa, acho que o governo que dá, mas as prefeituras assim, né? Que dão, mas não dão, eles estão morando empilhados lá. Então, na verdade, assim, vai... Eu estou por dentro desse assunto. Vai ser a União e vai ser a prefeitura. As prefeituras que vão ter que segurar a onda agora, né? Segunda-feira próxima, estarei na Ordem dos Advogados do Brasil, falando sobre a questão dos médicos. Primeiro, vou fazer uma consulta aqui para entender direito esse negócio. Depois, eu vou falar sobre os escravos cubanos ou os médicos cubanos. Mas outra coisa, vamos continuar na linha. É possível, por exemplo, eu fazer um acordo com quem quer que seja, aqui no Brasil, esqueça Cuba. É possível eu contratar alguém e pagar parte do salário para esse alguém e a outra parte para o terceiro?
Claro que não, né? Embora seja um convênio, mas pela legislação, Por exemplo, pela contrato, CLT, a não senhora é tem possível. filho? Claro, tenho dois. Tem dois? Dois. Qual a profissão de um deles, ou dos dois? Os dois, um advogado, Um advogado? outra está terminando a faculdade. Ok, eu posso contratar seu filho advogado por R$ 10.000, pagar 8.000 para a senhora e dar 2 para Eu ele? gostaria muito, eu aceito, eu aceito perfeitamente. Mas e ele é que legal? não vai gostar, claro que não, não. Mesmo que eu faça um convênio com o senhor, com você, não é possível isso. A prestação de serviço é aqui no Brasil, o trabalho está sendo executado aqui, então a legislação é aqui e o salário tem que ser pago para quem executa e não para um governo, não é mesmo? O governo fica com a parte do leão, mas não trabalha. Mas não pode, é um convênio super ilegal, na minha opinião, né? Será que as normas internacionais de trabalho, da OIT, A própria CLT, porque se ele foi contratado aqui, ele trabalha aqui, a norma aplicável é a CLT, tanto é que é o embasamento da ação trabalhista da médica, né? da médica cubana? Sim, claro. Agora, eu não vi em lugar nenhum outra coisa que me impressionou bastante. Eles, nesse contrato que eles mantêm, eles não podem se locomover sem avisar o chefe segundo dizem que é espião. Eu não sei se é espião ou não. Não, parece, Deve ser uma equipe, tem o coordenador. Não pode namorar da com brasileira. Eles devem poder namorar, não podem, eles não querem que constitua a família aqui, né? Porque aí vai ser um fator impeditivo para eles voltarem para o país deles ou continuar nessa. Mas não é livre você não é livre para você se envolver com quem você quiser? Aqui sim, né? Mas eles não são livres, né? Então eles são escravos, na sua opinião? Na opinião, são praticamente na categoria de escravos, né? Iguais os bolivianos que ficam aqui, os bolivianos ficam um pouco pior que eles, porque, na verdade, os médicos são médicos e atendem a população. Agora, os bolivianos ficam lá costurando, aqui em São Paulo mesmo, né? E a situação, não vejo muita diferença, não. Foram reduzidos, chama-se isso reduzir a pessoa a escravidão, a condição análoga. De escrava. É verdade. A condição análoga de escravo. Existe Chegou uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A pergunta é do Jaime. O Jaime sempre está conosco aqui. Bem-vindo, Jaime. Esse ano eu acho que não conversamos ainda. Um abraço a você, Jaime. O Jaime é do Jardim Bonfilhole. E ele faz a seguinte pergunta à senhora. Fala, a crescente terceirização de atividades e serviços estaria ajudando o setor produtivo a ter uma menor carga trabalhista? A terceirização eu pessoalmente sou contra, já vou falando. Porque a terceirização, você terceiriza um serviço de motoboy, por exemplo. Você contrata o serviço de mensageiro, muito bem. Aí o mensageiro começa de uma forma ou de outra, acaba trabalhando só para a sua empresa. O que acontece? Você não é o empregador e vai responder integralmente por esse contrato de trabalho dele com o empregador dele. Ou seja, a terceirização, você terceirizar um serviço que mesmo que seja atividade meio e não fim, porque você não pode terceirizar uma atividade que você tem como a produção do seu produto, né? Só atividade mesmo, mensageiro ou qualquer outra coisa, uma secretária, né? Um setor administrativo, isso você pode. Mas você acaba respondendo, porque se o empregador não pagar as verbas, não pagar o INSS, tudo, você vai acabar respondendo junto com o empregador. Agora, voltando à questão, nesse primeiro bloco, nós estamos tratando a questão dos escravos cubanos, dos médicos que viraram escravos, enfim, um ser humano que foi. É uma pergunta, posso eu, num contrato de trabalho, estabelecer que o indivíduo, eu contrato alguém, eu moro na cidade de Campinas, e contrato alguém da cidade de São Paulo ou Santos para trabalhar para mim. Vamos falar um pouco mais longe, em Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, eu contrato alguém de São Paulo para trabalhar lá. Evidentemente, pela distância, a pessoa não pode vir e voltar todo dia, senão ele vai acabar gastando mais de passagem de avião do que ganhando de salário. Não vai ser compensador. Ele vai fixar a residência lá em Belo Horizonte. Pergunto, eu posso, a exemplo do que é o contrato com os cubanos, eu posso proibir este trabalhador, por exemplo, nas suas horas livres, a seu próprio custo e expensas, ele vir aqui para São Paulo, por exemplo, visitar um parente no interior de Minas, dar um passeio ali, não pode proibir nada, né? Se ele está prestando serviço lá, está trabalhando lá, se ele for em definitivo para lá, você não vai precisar pagar um adicional de transferência. Sim, mas eu estou falando, se ele quer passear. Se ele quer passear, ele vai passear para onde ele quiser, né? Segundo o país é livre, né? Segundo, a gente está no país livre, suponho, né? Sim. Tá.
Outra pergunta ainda nesse sentido Mas acrescendo, a questão dos cubanos, eles não são tão livres assim, eles estão aqui no país. Estão no Brasil, mas estão numa condição muito peculiar, através dos convênios, e do convênio com as prefeituras, com a União. Então, é uma situação muito distinta de todos os trabalhadores que existem por aqui. Eu vou fazer ainda uma pergunta na linha dos cubanos, dos escravos cubanos aí que a gente está... É bem provável. Eu vou dar um exemplo para chegar. Eu contrato alguém, uma moça para trabalhar para mim, um rapaz, que quer que seja, não importa. Eu posso reter os documentos dele? De jeito nenhum, não. Isso aí é o que fazem com os bolivianos, na verdade, que vêm aqui. Eu posso? Não, de jeito nenhum. Você não pode reter a documentação. Nem o empregador brasileiro, ninguém pode reter um documento, a não ser que a pessoa esteja presa, né? Por óbvio. Agora, uma última pergunta. O bloco está terminando, ainda explorando essa questão dos cubanos ainda, que é uma coisa que está me impressionando bastante. Quem é a autoridade? Bom, eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão aqui conjuntamente, que este contrato, essa situação dos cubanos, sob o ponto de vista da legislação brasileira, que rege essas relações, é absolutamente ilegal, tô certo? Na minha opinião, sim, porque está contra toda a legislação trabalhista do país. Ok. E aqui vige o direito do trabalho brasileiro, não cubano. Sim. A gente não elegeu o Fidel Castro para ser nosso presidente. Não. Nem Raul, nem o irmão dele. Não. Muito bem. Se isso tudo é verdade, eu tenho uma ilegalidade. A quem eu devo denunciar essa ilegalidade? Ao Ministério Público, né? Ao Ministério Público? Sim. Ministério Público Federal do Trabalho? Ministério Público Federal do Trabalho, mas parece que ninguém está fazendo nada mesmo. Não, mas aí vai caber à Justiça do Trabalho, como está acontecendo, que é o caso da médica, a corrigir esse tipo de situação, porque quem corrige, na verdade, é a Justiça do Trabalho, que vai ter uma sentença e aí vamos ver o que vai acontecer com esse convênio. Agora, por último, nós estamos indo para o intervalo, e uma pergunta que me ocorreu agora, só para encerrar esse bloco, uma pergunta bastante rápida, Esses médicos cubanos têm pessoas que não exercem função nenhuma, a não ser vigiá-los entre os próprios cubanos, eles têm que se reportar. Eu posso pôr um capitão do mato, um jagunço para tomar conta do trabalhador assim? Falar onde você foi, com quem você namorou, isso, aquilo. Não, claro que não. Porque isso é assédio moral? Não é assédio moral, isso aí acho que até é crime. Porque, na verdade, está constrangendo o cidadão que está aqui, embora esteja trabalhando numa situação bem peculiar, que é através desses convênios, estão tolhendo a liberdade de ir e vir, que é a cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já já. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Aguardo você no próximo bloco. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo.
Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E durante o intervalo chegaram aqui algumas perguntas. São duas, três perguntas que chegaram. A primeira pergunta diz o seguinte, é a Bruna Cardoso é de São Paulo, e ela diz o seguinte: estou atenta a esta questão dos médicos cubanos. Será possível que podemos denunciar isto perante os organismos internacionais, ou seja, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Organização Internacional do Trabalho ou mesmo a própria ONU? Na minha opinião, pode, perfeitamente, porque a situação de escravidão está clara, pelo menos na minha opinião e parece que do apresentador também. Porque eu sou peça neutra aqui, eu não tenho opinião. Na verdade, porque se a pessoa... Eu não me conformo que a pessoa trabalhe e não receba o salário. Ele tem que receber o salário integralmente. Ele recebe uma parte. Uma parte, mas não é justo. Quem está lá trabalhando é o profissional, ele que tem que receber tudo. Se ele foi contratado para trabalhar 8 horas, 6 horas, o que for, o salário tem que ser dele, não tem que ser do governo. Está errado isso. Não é imposto isso. Eles estão tirando... não sei quantos por cento, mas se ele fica com $400, está errado. Ele tem que ficar com o salário inteiro. Que se desconte imposto de renda, ok. Ele fica com equivalente, fica com equivalente a quase um salário, um pouco mais que um salário mínimo no Brasil para viver. O que está errado. Ele o resto tudo vai para Cuba. É 10 mil reais. Mas escuta, vamos dizer o seguinte, R$1.000. O médico tem piso salarial aqui no Brasil. Tem que receber o piso. Está errado isso. Tem convenção coletiva de médico, tem piso, eu não sei exatamente quanto é, mas com certeza não é um salário mínimo, né? O médico não trabalha, não estudou 8 anos, 6 anos para receber um salário mínimo, 4 horas ou 6 horas que seja. A situação é preocupante. E tem outra pergunta aqui, a pergunta é da Helena do bairro do Centro. Ela pergunta, como ficou a correção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço? Então, o Supremo Tribunal Federal... Isso é uma pergunta atual. Fez um julgamento de uma questão aí em que não pode ser utilizada a TR para correção de débitos da Fazenda e tal. Então, o que isso significa? Que reflete efetivamente no Fundo de Garantia. E a correção do Fundo de Garantia agora tem que ser pelo outro índice que não a TR, que é um índice menor, e que camufla a inflação e tudo. Então, a correção do Fundo de Garantia era feita pela TR, taxa referencial. Exatamente. Ela aponta que tem que ser por um outro índice. Pelo IPCA, se não me engano. E o IPCA é maior? É maior, com certeza. Por isso que eu não entendi. Então, exatamente. A senhora falou que era menor. Não, maior. Não. Como é que a gente vai ganhar menos? Não, vai ganhar mais. Tem que entrar com a ação para pedir a atualização do Fundo de Garantia. Mas desde quando? Peraí, vamos entender melhor essa questão aí. Essa questão é uma questão relevante, de interesse público. O pessoal de casa está nos assistindo, quer saber. Em primeiro lugar, então nós estamos discutindo, hoje é possível ingressar com uma ação... Para a correção do Fundo de Garantia que está depositado, não é aquele que está no bolso. E aquele que está no bolso também você pode entrar contra a Caixa Econômica, né, que é a detentora que toma conta do Fundo de Garantia, e entra contra ela para corrigir conforme o julgamento que teve no STF. Tá.
Então, você vai corrigir, você tem que ingressar individualmente Ou coletivo, ou de forma coletiva. coletivo. Tem muitos sindicatos que já ingressaram com essa ação, apostando nessa reversão do índice mesmo. Do índice. Exatamente. Bom, aí procura um advogado, constitui um advogado, Sim, que é constitui. aquele da sua confiança. O único problema vai ser pagar um advogado, porque o que Por quê? acontece? Você vai ter um benefício, né? Vai conseguir a correção do fundo de garantia. Só que não vai levantar o fundo, né? Se tiver depositado, você só vai corrigir o valor que está lá na caixa e Bom, acabou. você entra Mas num aí acordo, como é que né? você vai pagar o advogado? Não, Se você entra num você não, acordo. vai ter que entrar... Agora, a gente estava criticando... contratar A gente estava aqui criticando os Exatamente. escravos cubanos, agora o escravo advogado. O que é isso? Não, mas então, esse é o problema. Aí você tem que A contratar senhora o seu sabe que eu tenho profissional. bons advogados para lhe processar, viu? Não, então, você vai ter que contratar e conversar com o advogado antes e se acertar em termos de honorários, porque normalmente na área trabalhista o advogado trabalha por êxito, né? Ad êxito, que a gente chama. Então, nessa ação não vai ser na área trabalhista, vai ser no juizado ou na esfera federal. Então, não vai ter um dinheiro imediatamente, porque ou a Caixa, quem tem depósito do Fundo de Garantia, vai corrigir lá no depósito, né? E os outros que já levantaram, esses sim, efetivamente podem ter a correção e a Caixa pagar. Olha, tem umas perguntas. Depois da condenação, hein? Antes de condenação, esquece, não vai receber mesmo. Ó, chegou aqui umas perguntas interessantes, até para mim. Eu acho que o tema dos escravos cubanos aqui é um tema candente. E eu não sei, mas perguntaram para mim, o Samuel é do bairro de Guarulhos. Bairro não, cidade de Guarulhos, desculpe, Samuel. E ele pergunta, doutor Martinho, o senhor acredita em tudo que a revista Veja publica? Na verdade, eu não acredito em nada. Nada. Eu até estou escrevendo um livro agora e pediram um prefácio. Eu falei, a pessoa mais interessante que surgiu ultimamente foi a Sininho, mas foi recusado pelo editor. Não acredito no que a Veja escreve, não. Outra pergunta, essa era a pergunta para mim, eu tive que responder, né, para o Samuel. Sim, claro. Da cidade de Guarulhos. Aí o Rodrigo do Brooklyn, ele faz uma pergunta interessante aqui, eu queria também fazer uma ponderação, mas pode fazer a sua, eu faço a minha. Rodrigo é do bairro do Brooklyn, ele fala, independente do aspecto trabalhista, em sua opinião, por que esses médicos estrangeiros estão sendo bem aceitos pela população? Na sua opinião, depois eu dou a minha. Ou quer que eu dê a minha? Porque aí é meio duvidoso também que estão sendo bem aceitos pela população, porque tiveram alguns problemas de idioma, de receituário, que eu andei vendo na mídia, mas, de um modo geral, eles estão sendo aceitos, porque a pobreza é tão grande, a desassistência escabrosa, assim, não aqui nos grandes centros, não é isso, até nos grandes centros, mas no Nordeste ou os lugares mais longínquos, realmente faltam médicos. O problema é, em vez do governo importar os médicos cubanos, ele devia dar incentivo para os nossos médicos que estão sendo formados, recém-formados, para eles irem para esses lugares. Mas eu tenho a opinião seguinte, na verdade é o seguinte, esse país é tão desassistido, que mesmo esses médicos cubanos, que têm uma formação, tecnicamente falando, inferior aos médicos brasileiros, mas o fato desses médicos estar nas regiões mais ermas do país, significa que aquela população foi sempre desassistida. Claro que existe um projeto eleitoral por trás disso, claro que existe uma série de outras coisas, mas o fato é, a população é sempre que nunca teve nada. Agora, também não vamos acreditar no que esses médicos cubanos resolveram do dia para a noite. Não, isso é um projeto que já tem, que é oportunidade, foi uma janela de oportunidade que eles vieram aqui. O governo já ia contratar, isso já estava decidido, porque precisava financiar a ditadura cubana. Um dos meios de financiar é esse meio. Então eles viriam. Agora, não pode, independentemente disso, aí vai minha opinião, você não pode sonegar o direito de trabalho de uma pessoa. Porque se a gente utilizar essa lógica, eu posso fazer uma pergunta nesse mesmo sentido. Veja só, independentemente do aspecto humano, ético ou trabalhista, os escravos brasileiros no Brasil colônia não atendiam bem os senhores de engenho? Sem dúvida. Então, eu acho que é isso. Bom, vamos lá. Agora, em relação aos médicos cubanos, muito que bem, aí vieram os médicos cubanos. E por que não pegaram os brasileiros que se formam na Argentina, se formam Porque não passa no revalida. O problema eles não revalidam, tudo bem. Não, alguém revalidou os médicos cubanos? Não, eles foram dispensados. Eles estão dispensados. Quem sabe? Eles estão dispensados, porque país nenhum do mundo, não é aqui no Brasil, qualquer país do mundo que você for, que tem um mínimo de grau civilizatório,
determinadas profissões você não pode exercer sem um exame correspondente. Por exemplo, medicina, se você for para os Estados Unidos, o Dr. Hay, né, que é nosso concorrente do outro canal, o Dr. Hay, ele fez medicina lá. É um brasileiro, bem-sucedido, mas ele fez medicina lá. Se você quiser clinicar nos Estados Unidos, você tem que fazer o Revalida, uma série de créditos lá. Se você quiser advogar nos Estados Unidos, você tem que fazer o curso de direito lá. É isso. É simples como isso. É simples como isso. É simples, não tem muito mistério, não. Eu não sou contra os médicos, os seres humanos que vêm para cá numa missão humanitária. Eu sou a favor, mas eu quero que paguem direito eles. Isso não pode ser aceito. Né? Não, porque eu entendo que não é uma missão humanitária essa aí. Não, se eles estão recebendo. Porque eles estão recebendo. Isso é conversa lá. Isso é conversa uma questão lá. econômica mesmo. Isso é conversa lá. Vamos, é a conversa que os caras contam. Mas tudo bem, não vamos também, vamos achar. Hoje eu fiquei muito satisfeito, mas depois eu conto. Depois eu conto aí. Mas vamos se concentrar aqui na agenda de trabalho aqui, que tem uma pergunta. O Eliel aqui, São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta também, uma pergunta interessante. Gostei dessa pergunta. Ele fala, Eliel, se eu for trabalhar em outro país, e acontecer o mesmo que acontece com os cubanos, qual justiça devo procurar? A brasileira ou do país que eu estou trabalhando? Essa é interessante. Muito interessante. Você deve procurar a justiça onde você foi contratado. Você foi contratado aqui no país, no Brasil, para trabalhar lá fora, tem jurisprudência determinando que você pode trabalhar, pode procurar a justiça brasileira e pedir os direitos da CLT. Agora, se também lá fora você tinha alguns benefícios que você não tem aqui, você pode, na justiça do Brasil, pleitear o direito. Mas e se você for com contrato de trabalho lá? Não, mas é contratado aqui, né? Não, isso, estou falando, se você for com um contrato de trabalho daqui para lá, sim. Agora, se ele chegar nos Estados Unidos como imigrante, arrumar um emprego é a justiça americana. Aí é a justiça americana, mas o imigrante inglesa. Lá vai ter que ter o green card, hein? Não. Alô? Claro, sem green card. E nós temos aqui uma pergunta, é a pergunta da Sandra Maria. A Sandra Maria também de São Paulo, ela fala, o que a doutora acha de integrar os alunos do ProUni aos projetos sociais do governo? Por exemplo, aluno que faz medicina, farmácia, enfermagem e outros cursos de área médica serem aproveitados como mão de obra. Eu acho perfeito, sinceramente, porque... Seja voluntário, né? Sim. Acontece o seguinte, eu também sou dessa opinião, que os alunos da USP, das faculdades públicas, essa é uma opinião pessoal, deveriam prestar serviço, sim, para a população. E de forma gratuita, porque eles estudaram à custa do governo, à custa dos impostos, à custa de toda a população. E nada mais justo eles devolverem por 2, 3 anos esse favor que eles tiveram, seja, eles trabalharam, estudaram para isso, tudo bem, não tem problema, mas quem pagou o estudo dele, quem pagou a formação desse aluno, seja da ProUni, seja da USP, seja da Unesp e qualquer outro, na minha opinião, deveria prestar serviço comunitário, sim. Tá bom. E agora tem aqui uma pergunta. Nós estamos com pouco tempo aí, eu vou encerrar o bloco por aqui, só vou fazer um comentário. Eu acho o seguinte, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, eu acho que é um terreno perigoso esse aí, eu fico aqui pensando e ponderando, né? A única coisa que eu poderia ponderar concretamente é que o ensino superior brasileiro, não sei se a senhora concorda comigo, seja livre para discordar, por favor, é que é uma lógica perversa, ou seja, é uma inversão. Aqueles que mais precisam, que são os alunos pobres, periféricos, que vêm de um ensino ruim, são postos para fora e são obrigados a estudar em faculdade particular. Aqueles que vieram de famílias que tiveram recurso, em sua grande maioria, né? Isso também não tem um determinismo histórico, acabam usufruindo do ensino público brasileiro, né? Ou seja, a pirâmide está invertida, né? Onde você mais precisava, você não tem. A escola pública de base é uma porcaria, a escola privada é boa. A escola superior, em geral, pública é melhor que a privada, a rede privada, né? E é mais barata, né? É de graça, né? Então, por isso, o aluno da escola pública, no ensino superior, deveria prestar o serviço comunitário. Mas aí está desapropriando a força de trabalho. Não, é 2, 3 anos também, ninguém vai morrer por causa disso, não. Nossa, depois dessa, eu vou chamar o intervalo aí, porque depois essa aí, eu acho que você vai ser consultora dos escravos cubanos. Viu? Bom, lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça a pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Vamos para o intervalo, por favor. Este programa tem o apoio
Federação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Chegaram mais perguntas aí durante o intervalo e vamos começar aqui. Tem umas 4, 5 perguntas, vamos batendo papo. E o Valmir, eu de vez em quando vou me interferir aqui, que eu acho que a conversa está um pouco comigo também aqui. E também quero explicar meu ponto de vista, afinal de contas. O Valmir é do ABC Paulista. Ele fala o seguinte, se vocês lembrarem bem, ao tempo do então presidente Fernando Henrique, também vieram médicos estrangeiros e a repercussão não foi tão negativa quanto agora. Será que não há um aspecto político? Olha, você lembra? Eu não me lembro, honestamente. Não lembro de ter vindo um médico... Mas, pode ter vindo, eu não sei. Se vieram no tempo do Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente... Não vieram nessa condição de escravidão, não, com certeza. Até porque isso que a gente não lembra. A gente fala hoje é porque é tão escandaloso essa situação dos médicos que salta aos olhos, né? Na verdade. Olha, vamos ponderar uma coisa aqui. Ninguém é contra, eu quero ponderar com vocês de casa. Eu não sou contra os médicos cubanos. Só acho que existe lei. E tem duas coisas que deveriam ser observadas pelos cubanos, nicaragüenses, qualquer que seja um médico, qualquer estrangeiro que chegue no país. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é o seguinte, existe um exame que deve ser observado, é o Revalida. O cidadão fez medicina na China, tem que fazer o Revalida para ver se... Porque as doenças existentes na China são diferentes da realidade brasileira, é evidente. Sim. A mesma coisa se diz respeito. Segunda questão, deve ser respeitada a legislação brasileira. Eu já fui várias vezes a Cuba. Eu, quando lá estive, respeitei a legislação de Cuba. Não disse o que eu pensava sobre determinadas coisas que eu acho que estou em desacordo, mas respeitei a lei, porque eu estou no país, eu tenho que respeitar a lei deles, embora até não concorde. Eu acho que só deve respeitar a legislação brasileira. Mas vamos lá. Então é isso, já está. Se há um aspecto político, sem dúvida, há um aspecto político nessa questão. Primeiro que é um projeto nitidamente eleitoral,
para influenciar a eleição presidencial, como é a Copa do Mundo, a Copa de 14, com tudo é isso aí. E digo mais uma coisa, eu não me lembro desse assunto do Fernando Henrique, até porque se tivesse havido naquela época, a CUT, o PT, tinha caído de pau se trouxesse escravos, sei lá de onde. Nós não estamos falando até hoje. Não é verdade? Se fosse tão escandaloso olha, assim, todo mundo iria lembrar. Olha, na época do Fernando Henrique fez isso. Se lembra uma vez o Chiquinho Scarpa, aquele playboy, fez uma brincadeira que tinham escravos no Marrocos. Pô, ele foi até denunciado no Ministério Público pela brincadeira cretina. Desculpe falar, dessa forma foi. Ele se arrependeu, pediu desculpas. Ele falou, tem escravos no Marrocos. Aí foi uma repercussão. Não pode ser. Mas vamos lá, vamos continuar. E o Frei de Neumark, ele é do Alto de Pinheiros. Bem-vindo, Frei, primeira vez que você participa aqui conosco. E ele faz o seguinte, ele fala a seguinte questão. No direito do trabalho não precisa de advogado. Não sou advogado, diz ele. E já tive problemas na justiça trabalhista e não foi necessário contratar advogado. É assim mesmo? É verdade. Tanto para o reclamante como pela empresa, tá? Ou pela empresa ou pelo empregador. Não é necessário, mas recomendável. Porque, embora todo mundo conheça seus direitos, mas vai chegar uma hora que uma técnica, começam... né? Tem técnica a ser observada e, para recurso, é necessário advogado. Fazer audiência também, sustentação. Na audiência é possível sem o advogado, mas acaba fazendo um acordo, porque a pessoa não tem condição, às vezes não tem condição, né? de perquirir, indagar a outra parte, ouvir testemunhas, e tem uma série de requisitos que a pessoa pode ficar um pouco perdida, mas o juiz ajuda, isso também não dá. E o Miguel do bairro de Moema, no meu vizinho lá, e ele falou o seguinte, é importante lembrar que várias cidades do interior do Nordeste, ou mesmo no interior da Amazônia, a prefeitura oferece R$20 mil de salário inicial para um médico brasileiro, e eles não vão, isso é verdade. Mas aí... Talvez 25, porque não oferece 30, não sei. Ou não tem interesse mesmo. Não sei. Questão de infraestrutura, de interesse. Às vezes a carreira dele está mais ligada para cá também. Veja bem, eu não sou contra. Repito, eu não sou contra fazer esse projeto de atender a população. Longe disso, a gente está falando de uma coisa fundamental que é o direito à vida. Sim, claro. A pessoa tem que atender. Não sou contra, só não posso concordar com aquelas duas... Com o regime de escravidão, só isso. Eu acho que pode vir quantos médicos cubanos... europeus quiserem vir, não tem problema, sejam bem-vindos para atender a população. O que não pode é nessa situação de análoga à escravidão e que sejam desconsideradas por completo a legislação brasileira. Isso não dá. Olha, eu queria saber, honestamente, eu queria um parecer. Quarta-feira é amanhã? Amanhã que tem o programa... Aqui no canal, amanhã tem um programa chama Câmara Aberta Sindical, um excelente programa, é o Franzin que apresenta. Eu vou fazer essa questão ao Franzin amanhã, perguntar por que as centrais sindicais não se pronunciam de forma clara se isso se é escravidão ou não. Porque não vi ninguém falar sobre esse tema. Não, lógico, eu estou aqui falando, eu estou falando, então eu quero saber, né? Talvez porque eles concordem com... Não sei, vamos ver se... Com a situação. Aí a gente... que, de fato, a população é muito carente, a que está sendo atendida. Mas nós não estamos falando sobre a população, estamos falando da situação dos médicos. Não, quem disser que concorda para mim, quem disser que concorda para mim com a situação dos médicos cubanos, eu faço a seguinte proposta, deixa 9/10 do salário dele comigo aqui. Vou guardar direitinho. Eu vou gastar tudo, não vou guardar nada. Não, os cubanos não estão gastando, porque se eles podem, eu também posso. Vamos lá, a Júlia de Itaquera. E a Júlia de Itaquera fala, acidente de trabalho, de quem é a culpa e as responsabilidades? Isso é importante, viu? Acidente de trabalho. Me fale um pouco disso aí. Então, acidente de trabalho tem várias modalidades, né? O acidente do trabalho por força da atividade mesmo da empresa. Por exemplo, se você trabalha numa empresa de grande porte que tem, por exemplo, fabrica carros, aí cai um guindaste, que nem caiu do metrô agora, caiu um guindaste, caiu um guindaste. Ou da Copa lá, Itaquera, né? E aí é um acidente de trabalho por culpa do empregador, por falta de verificar, ou da própria atividade, né? De verificar as condições de trabalho, que a pessoa tem que estar bem adequada, tem que usar equipamento de proteção industrial, individual, mas no caso em tela, o acidente de trabalho pode ser por força da atividade, por força de você ir e voltar do trabalho também pode acontecer acidente, ou mesmo uma doença ocupacional, que por força do trabalho você carregar muito peso, alguma coisa, pode dar um problema na coluna, então tem Nós temos um funcionário aqui no canal, por força da idade, ele é uma pessoa que todo mundo quer, é muito querido.
Ele é amigo de todos nós, mas ele já está velhinho. Sofreu um acidente de trabalho, coitadinho. Foi subir, né? Caiu da escada, subiu, ficou um ano afastado, ele. Agora eu pergunto, esse acidente de trabalho, o que que é? É acidente de trabalho, caiu dentro da empresa. Não. Como que não? Ele foi subir, ele tinha um galinheiro em casa. Ah, não. Aí fala, não suba no galinheiro. Não, aí não é acidente A de senhora trabalho, dele aí é avisou. um acidente da casa dele. É, Não tem nada a ver com o trabalho. Tá bom, então já está resolvido esse assunto aí. Eu estava com dúvida Não, disso aí. não. Vamos lá, mas avisar. Mas ele é uma pessoa querida de todos nós gostamos muito dele. A pessoa fez muita falta em sua Espero que ausência. ele tenha melhorado. Então, Não, tá por aí, faça tá por aí. votos. Não, tá bem. É só que ele inspira cuidado pela idade. E aí tem o Maurício. O Maurício é do bairro da Saúde. Ele fala, estamos na véspera de carnaval, olha aí. E ainda teremos um ano de Copa e eleições. Puxa vida, eleições, Copa, 10. Carnaval, isso é bom. Carnaval é feriado? Claro que não. Como O que não? carnaval só é feriado onde as prefeituras emitem uma lei ou alguma coisa dizendo que é Feriado municipal? Feriado municipal. Se não, não é feriado. E se você faltar na segunda, na terça e na quarta, pode ter consequências para o seu contrato de trabalho. Olha, tomar falta. aqui em São Paulo não se trabalha em geral. Eu já trabalhei no Não, aqui em carnaval. São Paulo tem legislação. Eu já trabalhei há muitos anos atrás, eu trabalhei no carnaval. Mas eu me lembro do meu pai em Belo Horizonte trabalhar normalmente. Sim, não é feriado. Trabalhava Os feriados, normalmente. não, os feriados são os feriados nacionais e os feriados locais. Lá o carnaval é meio morto lá em Belo Horizonte. E o Era, feriado, pelo menos. o feriado é aquele que está previsto, tem legislação, tem uma lei, legislação própria, que é 1º de janeiro, 1º de maio, e assim, tem alguns específicos da Nossa Senhora, né, Aparecida, que também é feriado, agora da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, 7 de setembro, 15 de novembro, e que eu lembre é isso. Eventualmente pode ter fugido algum. Mas é isso. Se não tiver como feriado nacional, o resto tem que ser local e através de legislação, senão não tem que trabalhar. E nós temos aqui o Paulo do Jardim Aricanduva, ele faz uma observação aí interessante. Ele diz o seguinte, a respeito dos mais médicos, ele recebe um salário de R$800, né? Aqui, e o resto do dinheiro vai para o financiamento da ditadura de Cuba. Por que então? Desculpa, mas tá engraçado a forma que você falou, tá irônico, né? Por que então a Dilma não pede a renúncia aqui e vai presidir o país comunista sem direito a receber nada? Será que ela teria a liberdade que ela tem? Ela não seria nem presidente. Né? Vai concorrer, mas... Não seria nem presidente, porque lá não tem eleição direta. Não tem eleição. Então não seria nada. Na verdade, é fácil você se apropriar do trabalho alheio, né? E mandar o dinheiro para lá e acabou, e pronto. E está feito. Está feito o negócio. Tá feito. A última Vai caber, como eu disse, vai caber à Justiça do Trabalho corrigir essa situação. A última eleição que houve em Cuba, direto, deve ter sido na década de 30, do século passado, porque teve o ditador Fulgêncio Batista, ficou uns 20 anos lá no poder, depois está a turma lá os irmãos estão lá há 50 anos, né? Agora eu fico pensando... São dois... o Raul e o Fidel. Mas será Fidel, que tem uma... depois o Raul. Será que tem um irmão mais novo ou vai passar o poder para um filho, um parente? Como é que vai Não, ser? com certeza deve passar para um filho. Filho, eu não sei, mas talvez um sobrinho, um outro irmão. Não sei se eles têm outros irmãos. Mas olha que coisa, né? A gente que acreditava tanto nisso aí, né? Fica espantado, né? Quantas pessoas nesse mundo não acreditaram numa ideia de transformar a sociedade. Um mundo melhor, né? Um mundo melhor e né? mais igual. Independente de se fosse de capitalista ou socialista, mas um mundo melhor para todos, né? Esse é o sonho da juventude até hoje, né? Vamos aqui, tem mais uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. O Francisco diz, tá bom. Por que acabaram com o projeto Rondon? No meu último ano de faculdade, eu fui com meus colegas para o sul do Pará, e aquela população muito boa ficou muito agradecida a nós. Eu não sei porque acabaram. É porque importaram os médicos. Não, já tinha acabado. Não, eu acho que... os médicos agora tem eu não sei, realmente não sei porque acabou. Eu acho que foi uma decisão de governo, né? Sim. O projeto Rondon acho que era da ditadura, né? De uma época da ditadura, e aí foram se abrindo os mercados, foram se abrindo o Brasil. Mudou a tônica, mas de fato era um projeto que muitos a Transamazônica, né? Era todo um projeto da ditadura mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou para o intervalo, lembrando a você de casa que estamos ao vivo.
faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Aguardo vocês no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de cá, que nós estamos ao vivo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Estamos de volta ao programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa, ou que está chegando agora, que nós estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, entre em contato conosco, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Raide Sampaio. Doutora Raide Sampaio é especialista em Direito do Trabalho. Nós estamos comentando ao longo do programa, com interação com o espectador, sobre os escravos cubanos que nós importamos. Nós aqui, esse Brasil é um país muito alegre, muito cheio de singularidades, e nós hoje temos o regime da semi-escravidão, né? Patrocinado pelo governo federal. Tem a terceirização e a semi-escravidão. Agora tem um regime novo aqui, né? Do semi-escravo. O que você é? Sou semi-escravo. Ah, bem-vindo e tal. Eu vou arrumar um desse. Bom, chegou um comentário aqui. É o Renato é da Barra Funda, bairro da Barra Funda ali, e ele fala o seguinte, Renato, bem-vindo, Renato, ele fala, eu só quero ver quantos candidatos na próxima eleição irão, no horário político ou em comício, atacarem e criticarem esses médicos estrangeiros que vieram para o Brasil. O que você acha? Desculpe, ninguém está criticando os médicos. Não. Eles são os menos culpados. Aliás, eles não têm culpa nenhuma. Eles estão fazendo, na verdade, eles estão trabalhando em prol da nossa comunidade, né? Dos menos favorecidos aqui no Brasil, que não tem condição de pagar um convênio médico, não tem condição de pagar um médico, né? Ninguém está criticando, pelo menos eu não estou criticando os médicos, não é isso. Eu estou criticando a forma da contratação desses médicos. O regime laboral. O regime laboral, que não é nenhum, não tem regime laboral. É um convênio onde eles são
renegados à semi-escravidão. Isso que eu estou criticando, só isso. Sem dúvida. Eles são, na verdade, não há crítica nenhuma a nenhum ser humano aqui, a nenhum médico, nem os conheço como poderia criticar. Né? E se houvesse alguma crítica, seria quanto ao trabalho desenvolvido, nunca uma crítica feita de natureza pessoal. Agora, o fato é o que a gente não pode permitir muitas vezes eu falo um pouco de mim. Como defensor de direitos humanos, às vezes a gente assume algumas posições que são contrárias à opinião pública. Por exemplo, muitas vezes quando há um grande crime de homicídio, que a gente lamenta profundamente a população, muitas vezes eu me posiciono aí e falo, você é favorável à pena de morte? Eu falo, não, eu sou um defensor de direitos humanos. Vão matar o bandido, manda a polícia matar, essas coisas que a gente escuta o tempo inteiro por aí. Nem assim a gente deve deixar se movimentar pela opinião pública. Agora estou falando, a gente brincou durante o programa sobre os escravos cubanos, mas eu nunca pensei que o PT ia importar escravos. Honestamente, era a última coisa na minha cabeça que eu podia imaginar na minha vida ver uma coisa desse nível. Mas, seja como for, independentemente disso, a gente não pode aceitar, do ponto de vista da comodidade eleitoral ou do benefício eleitoral, ou que seres humanos sejam relegados à condição de escravo. Porque se você aceita isso, justifica todo o resto. Eu vou mais além. Como você pode obrigar as empresas a cumprirem a lei, a contratar, assinar carteira, pagar fundo de garantia, pagar INSS, pagar Previdência Social, pagar aviso prévio, férias, e depois pega e fala assim, não, para vocês não serve isso, para vocês não precisa, só para interno, né? Só para os brasileiros, contratados por empresas brasileiras ou multinacionais. Mas para o governo que faz um convênio com outro país, esses podem não pagar nada e mais, não pagando nada, podem renegar aos médicos a semi-escravidão, porque recebem $400, é isso? R$800, R$800, é alguma coisa assim, varia o dólar, né? Um pouco mais, um pouco menos. E nós temos aqui a EMA de Moema, e ela diz o seguinte, eu sempre pensei, parece ser sua amiga essa moça, não sei se estou certa ou errada, veja só, por que pegar médicos de outros lugares, sendo que os alunos que entram em faculdades públicas deveriam ficar um ou 2 anos nessas cidades longínquas para atender essa população carente? Já que a faculdade é pública e não paga nada, poderiam contribuir com o país. Aí nós estamos juntos, com certeza. Aí vem aquela situação que eu falei anteriormente, que os alunos são privilegiados, que estudam em escolas públicas. Os outros também, que são privilegiados. Quem faz medicina são alunos realmente privilegiados, né? Na verdade, ou seja, pelo intelecto, ou seja, pelas condições financeiras dos pais que pagaram boas escolas, para eles poderem entrar em faculdade de medicina, né? E esses alunos poderiam ser mais humanos e dar um pouco de si, né? Fazer tem uma especialização, vai fazer no norte, no nordeste, ou mesmo nas cidades do interior, até aqui de São Paulo, né? Pudessem se doar um pouco mais, né? E o Wagner de São Caetano, ele fala, por que o senhor, eu acho que está se referindo a mim, né? Obrigado, Wagner, seja bem-vindo. Fala, não chama alguém do Ministério da Saúde para que ele possa explicar a versão do governo sobre essas contratações de médico estrangeiro. Seria um ato democrático do programa. Está convidado desde já, está aberto. Qualquer pessoa que se puder me dar uma explicação melhor, está convidado. Entre em contato com a produção do programa pelo telefone 38770078 ou pelo e-mail Direito e Globalização, é isso? Direito e Globalização, @ eu não estou enxergando, mas está passando aí na tela. Desculpe, eu estou sem óculos, eu não enxergo de longe, aí eu não consigo ver. Mas está aí aberto, eu vou tentar entrar em contato. Mas desde já, Wagner, Wagner, né? De São Caetano, Wagner, desde já você, seus amigos, as pessoas todas estão convidadas segunda-feira próxima, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, às 19 horas. Então, a próxima segunda-feira, que dia é a próxima segunda-feira? É dia 20... a gente vai dar o dia certinho. Dia 23? Dia 23, segunda-feira próxima, ou seja, daqui uma semana quase, um pouco menos que a semana, aí na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Seção de São Paulo, na Praça da Sé, para que nós debatemos este tema, ou seja, que terão especialistas também do direito do trabalho, juízes, vão discutir todas essas questões, e se quiser, inclusive, levar um representante do Ministério da Saúde, está convidado desde já. A gente convidou, não conseguimos uma pessoa,
para defender esse ponto de vista, mas está aberto. Pode você também, Wagner. E, enfim, está aberto aí. Está muito obrigado pela... Eu gostei muito dessa contribuição final aqui. CRM também, né? Conselho Regional de Medicina seria Não, a gente vai discutir o seguinte, não vamos entrar no mérito, nós somos advogados, nós não temos condições de entrar no mérito do atendimento. Não sei se o presidente... Não é o atendimento, não, é a situação jurídica mesmo. a gente vai falar sobre direito. Sim, sobre situação direito, jurídica frente ao CRM. Isso, porque a gente não pode aceitar, desculpe, um cidadão, seja ele cubano, americano, boliviano, ser reduzido à condição análoga de escravo. Não de forma alguma. Que ele continue fazendo o trabalho dele e obedeça à lei do país. Todo e qualquer estrangeiro aqui vindo. Nós estamos no final do programa, foi uma jornada, nós temos os minutos finais, foi um prazer tê-la aqui novamente. E eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais e deixasse, inclusive, seu e-mail para alguém que possa entrar em contato e querer participar dessa jornada aí, do projeto 2 anos, 3 anos aí. Acho que dificilmente os alunos vão gostar dessa minha ideia, que seria depois da graduação fazer uma prestação de serviço. Poderia ser, até não ser da graduação, até antes da graduação, porque toda ajuda é bem-vinda para a população carente, né? Tá, independente de ser da área jurídica, de ser da área médica. Muito bem. Né? Todos eles. Então, um abraço a todos. Obrigada. E seu e-mail? Meu e-mail, heidi@sampaioadvogados.com.br. Muito bom, vou encerrando por aqui, agradecendo a você, doutora Heidi, pelo seu empenho, responder as questões aqui. Obrigado pela sua presença e que retorne outras vezes assim, brilhantando esse programa aqui. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos novamente juntos, ao vivo. Obrigado, até lá.